Bom dia, amados irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Eu venho nesta manhã compartilhar mais uma vez a palavra de Deus. Eu oro para que o Espírito Santo venha trazer revelações ao teu coração. Eu espero que você abra o teu coração para ouvir a palavra de Deus. Nossa palavra está em Lucas 18, a partir do versículo 35. Você pode pegar sua palavra, acompanhar junto comigo. Aconteceu que, ao aproximar-se Jesus de Jericó, estava um homem cego sentado à beira do caminho, suplicando por esmolas. Assim que ouviu a multidão passando, ele perguntou do que se tratava aquilo. E informaram-lhe: é Jesus de Nazaré que vem passando. Então o cego se pôs a exclamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que caminhavam à frente o repreenderam para que se calasse. Entretanto, o homem gritava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Foi então que Jesus parou e ordenou que aquele homem fosse trazido à sua presença. E tendo ele chegado bem próximo, Jesus perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Ao que lhe respondeu o homem: Senhor, eu quero voltar a enxergar. Então Jesus lhe determinou: recupera a visão, a tua fé te curou. Naquele mesmo instante, o homem recuperou a capacidade de ver e passou a seguir Jesus, glorificando a Deus. Quando toda a multidão observou o que aconteceu, da mesma forma rendia louvores ao Senhor. Amém? Então este homem estava ali sentado à beira do caminho, suplicando por esmolas. E quando ele ouve um burburinho, ele pergunta o que está acontecendo. E eles falam para ele: é Jesus Cristo de Nazaré que está passando. Então, naquele momento, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele grita, ele clama. E Jesus, muito maravilhoso, né? Jesus bondoso. Jesus, ele tem misericórdia daquele homem. E então ele para e manda e pergunta para ele. Ele pede assim: tragam ele até a minha presença. E quando ele chega à presença de Jesus, Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu te faça? E ele fala para o Senhor: Senhor, eu quero enxergar. Então, na mesma hora, o Senhor fala: recupera a tua visão, a tua fé te salvou. Que coisa mais linda, que milagre maravilhoso. Então a multidão começa a render louvores ao Senhor. Aquele homem começa a seguir a Jesus. Então o milagre aconteceu, Jesus Cristo foi glorificado. Ali no livro de Mateus fala que Jesus sentiu compaixão dele. Já no livro de Marcos diz: ânimo, homem, levanta-te, ele te chama. Então diz que ele joga a capa de um lado para o outro, de um salto ele se levanta, ele vai até o encontro de Jesus e ele chama Jesus de Senhor, de Rabi, de mestre. Ele fala: Senhor, eu quero enxergar. Então há muitas lições que nós aprendemos aqui com a palavra. Primeira coisa, Bartimeu, ele clamou por arrependimento. E ele disse para Jesus: tenha compaixão de mim, me trate como filho. E depois, é algo incrível também que acontece aqui. Bartimeu, ele reconhece que Jesus Cristo, ele era o filho de Davi, que ele era filho de Deus. Ele reconhece que Jesus Cristo, ele era o Messias, ungido de Deus. A palavra de Deus fala que Jesus não para num primeiro momento, ele para a um tiro de flecha. Ele para um pouco mais para frente e ele começa uma conversa com Bartimeu. Ele pergunta para Bartimeu: o que queres que eu te faça? Então Jesus começa ali a ter um relacionamento com aquele homem. Então, antes do milagre, Jesus quer ter relacionamento conosco. Ele está nos convidando para que a gente tenha um relacionamento com ele. E quando esse homem, ele
ele cego, mas ele quer ir até Jesus. O que acontece? A multidão começa a repreender esse homem, né? A multidão começa sempre a colocar barreiras. Então, os nossos adversários sempre darão do contra, sempre vão querer nos impedir de ir ao encontro de Jesus. Mas nós precisamos perseverar. Nós precisamos tomar decisões de continuar buscando mais força ainda, para que a gente encontre com Jesus. Então, a pressão não pode nos fazer desistir. Só vive o sobrenatural de Deus quem não é limitado. Então, nós aprendemos muitas lições aqui. Primeiramente, Bartimeu foi um homem de atitude. Ele tomou uma decisão de agir. Ele agiu, ele se moveu, ele foi até a presença de Jesus. Então, as nossas atitudes, elas revelam mais sobre nós, mais do que aquilo que nós falamos. Então, nós precisamos ter atitudes. Às vezes, falar menos, mas agir mais. Então, se nós tomarmos uma atitude, se nós dermos o primeiro passo, Deus, ele entra na guerra conosco. Ele vem lutar conosco. E compreendo, a multidão, ela sempre vai querer atrapalhar. Aquela mulher do fluxo de sangue, quando ela queria se encontrar com Jesus, o que a impediu? O que ela teve que fazer? Ela teve que enfrentar a multidão. Zaqueu também, para que ele tivesse um encontro com Jesus, ele teve que enfrentar a multidão. Qual foi a barreira que impedia ele de ver a Jesus? Foi a multidão, mas ele não desistiu. Então, pessoas prósperas, elas não desistem, elas continuam, elas avançam. E Jesus pergunta para aquele homem, o que queres que eu te faça? E ele respondeu prontamente. Ali ele falou, eu quero ver. Então, nós precisamos saber o que nós queremos. Nós precisamos orar objetivamente, nós precisamos ser diretos, objetivos. A palavra do Senhor fala, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e lhes será feito. E a palavra de Deus também fala, e tudo o que pedires em oração e crendo, recebereis. A palavra do Senhor fala, peçam e a porta lhes será aberta. Batam e a porta vai se abrir. E a palavra de Deus fala, clamem a mim e eu te responder-te-ei. Dar-te-ei coisas insondáveis que você não conhece. Então, quando o milagre aconteceu, Jesus ele foi glorificado. Então, aquele homem ele era um mendigo, ele era um pobre, ele era cego. Mas ele pôde enxergar quem era Jesus. Enquanto que ali havia muitos líderes religiosos, que eles viram milagres extraordinários operados por Jesus. Milagres que Jesus estava fazendo ali no meio deles, mas eles eram cegos quanto à identidade de Jesus. E eles recusaram a receber Jesus Cristo como o Messias, como o ungido de Deus, como o Filho de Deus. Agora, Bartimeu não. Bartimeu, ele sabia quem era Jesus. Ele sabia que Jesus não era apenas um homem, né, nascido ali, que havia morado em Nazaré. Ele não sabia que Jesus era apenas o Nazareno, mas ele sabia que Jesus ele era o filho de Davi, que Jesus era o filho de Deus, que ele era ungido Messias. E Jesus Cristo, quando ele começa o ministério dele, a primeira pregação de Jesus Cristo, ele fala assim, arrependei-vos porque lhes é chegado o reino de Deus. Então Jesus fala, arrependa-se, arrependa-se. Então há muitas enfermidades no nosso corpo, nos atacando o nosso corpo, por causa que não há arrependimento na nossa vida. Nós não confessamos os nossos pecados. Há muitas enfermidades por causa dos nossos pecados não confessados.
por essa falta de arrependimento. Mas nesta manhã, Jesus, ele está falando com você. Ele quer te curar, ele quer ter relacionamento contigo. Ele está te convidando, né? E você também precisa convidar Jesus Cristo para um tempo de relacionamento contigo. Então, nesta manhã, eu quero orar e pedir para o Senhor colocar qualquer enfermidade que esteja aí na sua vida diante de Deus. Se você tem dor na coluna, em nome de Jesus Cristo, que você seja curado, que Jesus venha alinhar a sua coluna. Se você tem gordura no fígado, em nome de Jesus, que essa gordura seja retirada. Se você tem problemas na vesícula, em nome de Jesus Cristo, que você seja curado. Se você tem úlcera nervosa, em nome de Jesus Cristo, que você seja curado. Se você tem falhas na tua memória, falta de memória, dores de cabeça, em nome de Jesus Cristo, que você seja curado nesta manhã. Jesus, ele curava há 2000 anos atrás e ele continua curando até hoje. Ele continua realizando milagres extraordinários. Milagres extraordinários. Então, nesta manhã, receba o teu milagre. Seja curado da glaucoma, seja curado de catarata, seja curado de retinopatia diabética, deslocamento de retina, doenças inflamatórias nos ossos, nos olhos, no teu corpo. A palavra de Deus fala que o Senhor vai florescer os nossos ossos como a relva. Então, que toda artrite, reumatoide seja retirado, sinusite, toda doença de respiratória, se você seja curado nessa manhã em nome de Jesus. Eu oro para que Jesus Cristo derrame o sangue dele desde o alto da tua cabeça até a planta dos teus pés e você seja completamente curado em nome de Jesus. Doenças no pâncreas, apêndice, problemas na sua apendicite, em nome de Jesus, que você seja curado. Úlceras nervosas, problemas vasculares, problemas nos linfomas, que o Senhor venha limpar os seus linfomas, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus Cristo, volte ali no Lucas 18, leia todo o capítulo, continua falando com o Espírito Santo, pedindo revelações, continua clamando pelo sangue de Jesus sobre a tua vida. Decida, convide Jesus Cristo para ser o seu Senhor, o seu Salvador. Convida Jesus para ter um relacionamento contigo. Fala, Jesus, eu quero ter um relacionamento contigo. Depois que esse homem foi curado, ele seguiu a Jesus, ele foi salvo. Então, peça para Jesus, Jesus me salve, Jesus me cure, porque Jesus é aquele que cura, é aquele que liberta, é aquele que salva. E hoje ele está na nossa casa, dentro do nosso coração, convidando cada um de nós para ter esse momento com ele. Amém? Eu oro pela tua vida nesta manhã. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu coloco cada vida que está ouvindo essa palavra e eu clamo que eles venham ter um relacionamento contigo. Eu clamo, Pai, por cura, Pai. Cura essas pessoas de todas as enfermidades, Senhor. Eu clamo, Senhor, pelo teu sangue derramado sobre a vida deles. Há poder no nome de Jesus. Então, no nome de Jesus, eu intercedo pela vida de cada pessoa que está ouvindo esse devocional nesta manhã. E eu oro, eu os abençoo e peço que o Senhor também os abençoe em nome de Jesus. Um grande abraço, tchau, tchau, até uma próxima.